Graças e paz a todos. Vamos dar início aqui ao nosso estudo com uma oração. Vamos, mais uma vez, percorrer aqui a nossa confissão de fé, explaná-la, entendê-la e professá-la, né? Consequentemente. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado seja o Senhor por mais um momento. O Senhor nos concede aqui como igreja para estudarmos as Escrituras com a ajuda, Deus, da nossa confissão de fé. Que o Senhor nos conduza, ó Senhor, no Teu Santo Espírito e que possamos, ó Pai de amor, entender a Sua palavra e ter as nossas vidas amoldadas a ela. Nos ajude porque somos tardios em entender. Necessitamos da Sua graça para tudo, ó Pai. Por nós mesmos estaríamos mortos, cegos, surdos. Mas o Senhor, na Sua infinita graça, através do Seu Filho Jesus, o Senhor tem nos reunido e tem nos ensinado. Louvado seja o Senhor por isso. Abençoe a Sua igreja, abençoe a todos nós, Pai. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Então, o irmão pode abrir aí no capítulo 28 da sua confissão. Já logo no finalzinho aí, estamos acabando já a confissão de fé. Vai até o 32, tá? E hoje vamos falar sobre batismo e ceia do Senhor. A confissão vai dar uma explanada geral sobre esses dois temas, sobre as ordenanças, porém terá um capítulo só sobre ceia e um só de batismo posteriormente, tá? Então vamos dar prosseguimento. Não tem, não. Pode ir passando aí para mim, então? Então, introdução, irmãos. Algumas perguntas que eu sempre lanço para que o irmão meça aí o seu conhecimento, né, sobre esse tema. O que significa ordenanças? Você consegue responder isso? E sacramentos? O irmão sabe definir o que é um sacramento, o que é uma ordenança? Né, quando o assunto é ceia e batismo? São instituições positivas? Os irmãos lembram lá do caráter da lei? Lei positiva e lei moral, né, barra natural. As leis positivas têm um caráter que pode ser alterado, né? Muitas leis positivas podem ser mudadas. Nós temos várias, como a circuncisão, né, que eram leis positivas e não teve um caráter perpétuo, né? Então, a ordenança da ceia e do batismo, ela é de caráter positivo, uma lei positiva, ou é um caráter moral? Veremos isso, tá? Qual é a diferença entre o entendimento reformado e o católico romano dos sacramentos? Porque é muito próximo, né? As igrejas reformadas saíram do catolicismo, né? Foi um rompimento. Porém, qual que é a diferença dos nossos sacramentos ou ordenanças para os sacramentos da Igreja Católica Romana? E quem pode administrar as ordenanças? Qualquer um. Você pode fazer a ceia lá na sua casa? Você, seu marido e seu filho? Vamos ver o que a nossa confissão fala sobre isso, tá bom? Então, pequena introdução para nós pensarmos sobre o assunto, tá? Então, entramos aí no primeiro parágrafo. Então, o que professa, né, a nossa fé no primeiro parágrafo, sobre as ordenanças de Cristo? O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de positiva e soberana instituição. Então, dois caráteres, né? Positiva e soberana instituição. Nomeados pelo Senhor Jesus, o único legislador, para serem continuadas em sua igreja até o fim do mundo. Tá? Simples, sucinto, porém já define bastante coisa para nós, tá? E hoje vamos falar só sobre esse parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, significado das ordenanças. O que é ordenanças? O capítulo 28 é o mais breve dos 32 capítulos da nossa confissão de fé. De muitas maneiras, ele pode ser visto como uma declaração preparatória para os dois capítulos que se seguem, tá? Porque, como eu dito, será especificado só batismo e só ceia e o que realmente ele significa. Mesmo assim, é interessante notar como essas observações são condensadas
em comparação com os 4 parágrafos mais completos dos documentos originais da confissão. Tanto a confissão de Westminster, que é a nossa avó, e também a confissão, né, a declaração de Savoy, que é dos dissidentes, né, os independentes, John Owen e por aí vai. Dedicam 4 parágrafos mais completos que os autores da nossa confissão que eles consideraram desnecessários, tá? Então, se você pegar de Westminster a declaração de Savoy sobre este tema, os irmãos perceberão que terão mais parágrafos. A nossa é mais sucinta, tá bom? Nossa confissão declara que o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças, declara desta forma. A Confissão de Fé Batista de Londres é a terceira na linha das confissões reformadas britânicas do século XVII. O avô, que é a de Westminster, o pai é a Savoy, e as outras 2 confissões utilizam o termo sacramentos em vez de ordenanças, para descrever o batismo e a ceia do Senhor. O termo sacramento significa essencialmente aquilo que é sagrado ou separado para uso religioso, tá? Então, na Confissão de Fé de Westminster, vamos ler o seguinte. Olha o que está escrito na Confissão de Westminster. Os sacramentos, tá? Então tem uma mudança aí de terminologia. São santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a nossa palavra. Esse é o capítulo 1. Né? Já no capítulo 3, lá, eles vão dizer assim, a graça significada nos sacramentos da Confissão de Westminster ainda, tá? Ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes, nem a eficácia deles depende da piedade ou a intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Então, a nossa ceia, à luz da Confissão de Westminster, ela não é apenas um memorial, irmãos. Nós encaramos a ceia como um meio de graça, tá? É um meio que concede benefícios aos crentes. É aonde, pela sua palavra, pois é administrado conforme a sua palavra, e o Espírito Santo nos confirma naquilo que professamos. Então, possui benefícios espirituais? Sim. Não pelo caráter piedoso de quem esteja administrando. Não é isso. Mas pela própria ordenança nas Escrituras. Então, participar da ceia e do batismo tem um caráter espiritual importantíssimo, tá? Para todo crente. É aquela questão, batismo salva? Ceia salva? Não. Mas um crente salvo em Cristo Jesus quer participar dessas ordenanças? Com toda certeza. Ser privado dessas ordenanças é uma grande afronta para um crente. Tanto que, em processos disciplinares, né, a pessoa, por estar tendo uma conduta longe daquilo que Cristo a ordena, ela é privada destes meios, como uma forma de disciplina, para que ela chegue, né, ao arrependimento, tá bom? Então, os sacramentos são meios sacros, né, meios de graça, são consagrados para fins religiosos, ou seja, para fins litúrgicos, dentro de um culto. Por isso a palavra sacramento. Ao mesmo tempo, é um sinal visível da fé que nós professamos. Aqui está um deles, que nós professamos todos os domingos. Tá? Então, quando os irmãos pensarem em sacramentos, é um sinal visível da sua fé, assim como o batismo. Não é um sinal visível que representa o quê? O que representa você imergir e sair daquela água? Morte, correto? Juntamente com Cristo, para o mundo e
nova vida. É um sepultamento. Como Pedro fala de Noé, correto? Quando estava dentro da arca, né? Passou por aquele batismo que ele chama. Né? Tanto que não é nem computado, né? Em Gênesis, 1 ano que ele estava dentro da arca. Tá bom? Então, sacramento, pensem nisso, é o sinal visível da nossa fé. Então, olha lá, o termo sacramento provém da palavra latina sacramentum, que significa simplesmente algo sagrado. Tá? Esse termo foi usado para traduzir a palavra mistério na Vulgata Latina, a Bíblia da Igreja Católica. A grande questão levantada pela ausência desse termo na confissão nossa diz respeito à propriedade de fazer uso dessa palavra. A resposta depende do que entendemos por ela. Por que a nossa confissão retirou esse termo? Porque é um termo perigoso e ambíguo, que pode ser confundido principalmente com a Igreja Católica Romana. Tá? Mas o problema não está no termo. O problema está na forma como você encara ele. Podemos usar o termo sacramento? Podemos. Mas desde que tenhamos uma correta compreensão dele. Então, se para nós o termo está associado a um sacramentalismo supersticioso, que atribui eficácia salvífica aos sacramentos, posso usar desta forma? Não. Provavelmente não devemos usá-lo. Tá? Lembre-se, sacramentalismo supersticioso que atribui eficácia salvífica. Isso aqui atribui eficácia salvífica? Não. Porém, esse termo é utilizado, né, pela Igreja Católica Romana desta forma, como veremos. Então, se é para se referir a sacramentos desta forma, não. Porém, se para nós, por outro lado, o sacramento é apenas uma forma reverente e conveniente de falar sobre as duas únicas ordenanças de Cristo, que fazem uso de emblemas físicos, então podemos encontrar utilidade para essa palavra. Tá? Aí sim. Se eu estou me referindo aos sacramentos para as ordenanças bíblicas de Cristo, as duas únicas, ok. Tá? Dentro do seu caráter espiritual e não salvífico. Para crentes, tá bom? Existe uma grande controvérsia, né? Principalmente com Lutero, né? Que cria na ceia consubstancial, né? Ou seja, que Cristo fazia presente naquela ceia, né? Isso é um erro, tá bom? Zwinglio, por exemplo, já que foi outro reformador, ele falava que a ceia era só de aspecto memorial, tá? Que também é um outro erro, tá? Nós, batistas reformados, encaramos isto. Sim, é um memorial? Tem um caráter memorial? Tem um caráter memorial, né? Tem ali os elementos representativos, né? A água também é um elemento representativo, lavagem pelas águas, né? Lavagem pelo sangue também, em termos bíblicos. Mas nós sabemos que, além do memorialismo, ocorre o quê? Bênçãos espirituais para o seu povo, tá? Não por algo neles em si, mas sim pela palavra e espírito, tá? Em uma confirmação de fé. Os irmãos estão entendendo isso? Tá? Então isso é interessante para nós e isso tem que ficar claro, tá bom? A H. Strong vai dizer o seguinte: pelas ordenanças, queremos dizer aqueles ritos exteriores que Cristo designou para serem administrados em sua igreja, como sinais visíveis da verdade salvadora. Olha só, sinais visíveis do quê? Da verdade salvadora. De certa forma, quando participamos aqui da ceia, estamos pregando o evangelho, tá? Estamos anunciando a morte de Cristo, junto com o dia do Senhor, que esboça a sua ressurreição. É o cerne da nossa fé, irmãos, tá? Ceia e dia do Senhor, para nós é o exemplo claro. Por quê? O dia do Senhor também é um sinal visível, tá? Dia do Senhor também é um sinal de que o povo de Deus se reúne, desde Gênesis, dedicado a Ele. Então nós unimos as duas coisas. São sinais, na medida em que expressam vividamente esta verdade e a confirmam ao crente. Ou seja, participar disso é confirmar você nesta verdade. Que somos tão lapsos, né? Esquecidos, né?
que temos que sempre, a igreja tem esse papel, de sempre estar revisitando o quê? O evangelho, anunciando o evangelho para nós. E quando nós participamos, eu confirmo o quê? Que eu faço parte do pacto da graça, da aliança com Cristo. Então, se privar disso, amados, para um crente, deveria ser como uma faca que entra no coração. Tá? Então, tenha uma vida correta, meu irmão. Busque em Cristo o crescimento e a edificação, para que você não envergonhe seu nome. Né? Dentro lá do Pai Nosso, falando com o Fábio, santificado seja o nome de Deus. O que? Através das nossas vidas, irmãos. Tá? Para que quando participemos disso aqui, realmente sejamos confirmados na caminhada que estamos. Então, eles são os únicos sinais visíveis de Strong que Deus deu ao seu povo para mostrar as verdades do Evangelho. Aqui contém as verdades do Evangelho para nós, irmãos. Ele não nos permitiu usar imagens de nenhuma das santíssimas pessoas da Trindade, mas nos deu o pão e o vinho e as águas do batismo como sinais que simbolizam as verdades do Evangelho. Tá? Então, o segundo mandamento é uma proibição de qualquer ilustração, né, de qualquer imagem, de qualquer forma de adoração a Ele. Mas na sua palavra, Ele nos deixou sem nada. Ele nos deu isso aqui, ó. A ceia, o batismo, como sinais visíveis de adoração a Ele. Tanto que faz parte da adoração, tá? Isso aqui tem caráter, irmãos, de culto solene, adoração, tá? Por isso que, de certa forma, na sua casa não é correto se fazer isso, né? Sozinho, ou só com seu marido, com seus filhos. Isso aqui tem um caráter de povo reunido, de comunhão, tá? De anunciarmos juntos a nossa fé. E não de forma sectária, tá? Individualista. Na pandemia eu vi muita gente, né? Fazendo ceia em casa, chamava o vizinho ainda, que nem crente era. Ô, entra aqui, né? Trazia o filhinho, dava pãozinho lá, molhado lá no suco de uva. Pensa para Cristo, como era enxergar isto. Um ímpio, uma pessoa que não professa o seu nome, participando de uma ordenança dele, mexendo com sacramento. Tá? Isso é algo muito sério, irmãos. Então, o número e a identidade das ordenanças ou sacramentos. Dependendo de como você enxerga o sacramento, tá? Cuidado com esse termo. A Igreja Católica Romana estabeleceu 7 sacramentos, para os irmãos terem uma noção. Passarei os 7 para os irmãos, tá? Batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, que é a ceia, penitência, que é a confissão lá, né, para o padre ou o bispo, casamento, unção dos doentes e ordens sagradas. 7 sacramentos. A autoridade por detrás desses sacramentos não é a das Escrituras. É a autoridade dos papas e dos concílios da Igreja Católica Romana. Tá? Quem disse que aquilo ali comunicava algo é o próprio concílio deles, o entendimento dos papas. Esses sacramentos que eles acrescentaram e a forma como eles são, não tem nenhum embasamento bíblico para isso. Então, amados, um estudo cuidadoso da palavra de Deus demonstra que Cristo deu com autoridade 2 ordenanças. 2 ordenanças para serem perpetuadas, tá? Em suas igrejas até os fins dos tempos. O batismo e a ceia do Senhor. Por exemplo, o casamento não pode ser um sacramento, uma ordenança, porque existe o celibato. Não tem sentido, né? Então é uma instituição divina o casamento? Com certeza. Mas, porém, tem aqueles que são chamados para viverem para o Senhor. Então, eles estariam fora deste sacramento, né? Então, isso é uma das inconsistências desses dogmas aqui da Igreja Católica. Então, veja, irmão, amados. Algumas confissões batistas acrescentaram lava-pés. Já ouviram falar disso? Lava-pés? Como uma ordenança. Essa convicção está enraizada nas ações e palavras de Jesus lá em João 13. Lembra que ele lava os pés dos discípulos? E ele fala, assim fazei, né? Mas em que sentido?
Ele está falando aqui? Em serviço, em amor, em cuidado, tá? Ele não institui algo ali como uma cerimônia, algo ritualístico, não. Mas alguns pegam a Bíblia e transformam aquilo em algo ritualístico, tá? E aí tem o dia lá, irmãos, né, do lava-pés, tá? Oi? Fazem um lava-pés? Aí, ó. Tá vendo? Mas isso é uma ordenança? Ele ordenou isso? Não, tá? No entanto, o exemplo do Senhor demonstrou a necessidade da servidão como uma marca do povo de Deus. Não foi um estabelecimento do lava-pés, como uma ordenança contínua da igreja. Tá? A ordem de Jesus para batizar os discípulos como parte da grande comissão, Mateus 28, aí sim, uma comissão a ser cumprida até ao fim dos tempos, ele diz. Mostra que o batismo é claramente ordenado pelo próprio Jesus. Encontramos a mesma verdade a respeito da instituição da ceia, tá? Porque devemos celebrar a ceia até quando? Até que ele volte. Ou seja, tem caráter perpétuo, tá bom? E quando ele fala Mateus 28, ele diz a quem? Aos fundamentos da igreja, que é o que? A doutrina dos apóstolos, tá bom? Então, aquilo era para ser anunciado, o batismo, discípulos, evangelho. Isso é para continuar até que ele volte, assim como a ceia, tá? Então, são duas ordenanças de Cristo de caráter perpétuo. Textos, Mateus 26, né? Ora, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança. Olha a diferença. Olha o que representa isto. Sangue da aliança. Pacto da graça. Povo remido. Igreja. Tá? Que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 28 vai dizer, ó, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Os irmãos percebem o caráter dos verbos aqui? Ou seja, gerúndio, né? Ou seja, continua, ele não cessa, é contínuo. Você tem que continuar ensinando, você tem que continuar batizando. Até quando? Né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês, olha lá, até o fim dos tempos. Esta ordenança aqui de batismo, que vem de um discipulado, é de fazer discípulo e batizar, tem caráter perpétuo. Tá? Olha lá os 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. ICR é a Igreja Católica Romana, tá? Eu abreviei aqui. Sacramento do batismo. Como eles enxergam? O batismo remove a culpa e os efeitos do pecado original e incorpora os batizados à igreja. O corpo místico de Cristo na terra. Inclusive crianças. Tá? Inclusive crianças. Então o batismo remove a culpa e remove os efeitos do pecado original. Não só o sangue de Cristo. Tá? Sacramento da confissão ou crisma. Quem fez crisma aqui? Tem alguns aí, eu também fiz. Tá? Me ensinaram a ficar repetindo lá o credo, né, apostólico, que virou uma reza, né? O Pai Nosso, né? Não entendi nada. Acho que nem o professor entendia, né? Só ficava repetindo, né? Oi? Ah, eu não coloquei na ordem, eu só coloquei os 7, né? Não tem uma ordem sequencial. É só o que eles enxergam como sacramentos, tá? Então, confirmação. Você batiza, mas para participar da Eucaristia, você precisa da confirmação. Você precisa do crisma, tá? Administrado após o sacramento do batismo, a confirmação aperfeiçoa nosso batismo e nos traz as graças do Espírito Santo que foram concedidas aos apóstolos no domingo de Pentecoste. Tá? Ou seja, aquele batismo, então, não sei, foi pela metade, né?
Isso é muito semelhante à doutrina de quem? Dos nossos irmãos presbiterianos, tá? Muito semelhante, tá? Entenda como você quiser, como crítica, não sei, tá? Mas é muito semelhante, tá? O sacramento da Eucaristia, que aí é a própria ceia. Eucaristia significa reconhecimento, ação de graças em grego. E segundo a doutrina católica, contém realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Tá? Então tem um caráter salvífico na ceia também. Tá bom? Próprio corpo de Cristo, próprio sangue de Cristo, tá? É assim que eles enxergam. O sacramento da confissão ou penitência. O que é isso? O sacramento da penitência também é por muitos chamados de reconciliação. O que é isso, pastor? É através desse sacramento que o cristão arrependido confessa os seus pecados ao sacerdote, tá? O padre dá uma penitência ao confessar e faz a oração de pedido e remoção dos pecados. Reaproximando o cristão de Deus e absolvendo os seus pecados. Então precisa de um sacerdote, um intermediador. Tá? Já participaram? Já entraram no confessionário? Já entrou? Não conseguiu? Mas saiu com a listinha de penitência? Pois é, irmãos. Tá? Pense como é que fica a obra da cruz. Insuficiente. Precisa dessas coisas para dar continuidade na vida do crente. Né? Totalmente antibíblico. Tá? Pode falar. É, a confirmação. Por quê? Não consideram 100% salvo você ainda, sem a Eucaristia. Tem que confirmar o batismo. Né? Então é totalmente antibíblico essa questão. Tá? Fala alguma coisa, José? Não? Sei que você levantou a mão aí. Exatamente. Tá? Matrimônio. Reflete a união de Jesus, Cristo e a sua igreja. Tá? Aí, ok, né? Mas não é um sacramento, não é uma ordenança de Cristo. Sacramento da ordem. O sacramento da ordem é a continuação do sacerdócio de Cristo. É a continuação do sacerdócio de Cristo, que ele concedeu aos seus apóstolos. Tá? Há 3 níveis para este sacramento: o episcopado, o sacerdócio e o diaconato. Bom? Então, eles acreditam que as palavras lá de Mateus 16, que Pedro foi o primeiro papa, né? Então ele concedeu poder a Pedro. Então, esse sacerdócio aqui, episcopado, tem uma primazia, inclusive, sobre a igreja. E sobre a palavra. Tá? Tamanha é a heresia. É o sacramento da ordem e o sacramento da unção dos enfermos. Né? Tradicionalmente, referido como unção extrema ou últimos ritos. O sacramento da unção dos enfermos é administrado tanto aos moribundos quanto àqueles que estão gravemente doentes ou estão prestes a ser submetidos a uma operação séria para a recuperação de sua saúde e para a força espiritual. Então eles levam lá, acredito que eles levam óleo, levam algumas coisas, né, na casa do enfermo lá e faz um ritual e é encarado como sacramento. Tá? Isto. Esses são os 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. Tá? E aí, muita heresia? Falta muita Bíblia aí no meio desses sacramentos? Né? Oi? Tem Bíblia demais? Para os irmãos verem, olha lá. Em vez de apenas 2, a Igreja Católica Romana declarou como sacramentos mais 5 coisas. Os sacramentos, segundo a teologia católica romana, por si só administram graça. Tudo que vocês viram ali, eles falam que administra graça. Tá? Mas, pastor, você não fala que ceia é meio de graça? Não é a mesma coisa? Por exemplo, oração. Oração é algo que... Deus ouve a oração de quem? Dos justificados em Cristo, correto? Então é algo que foi adquirido por graça.
Porém, significa que por você orar, isso vai te conferir graça automaticamente? Não. Não é por fazer uso dos meios que automaticamente você será agraciado. Tá? Então é um meio. Deus utiliza aquilo para aperfeiçoar o crente? Sim. Mas não é por eu estar orando, não é por eu estar vindo na igreja, não é por eu estar participando da ceia que eu vou me tornar mais santificado. Isso é uma ação soberana do único que me efetua isso. Quem que efetua em mim tanto o querer quanto o realizar? Deus. E ele tem seus meios? Por exemplo, o marido com a esposa, ele a santifica? À luz de Efésios 5. Mas significa que se ele for diligente, fazer tudo, automaticamente a esposa será santificada? Não. Porque depende de quem? Do Espírito Santo agir. Tá? Mas é um meio. Provavelmente ele irá utilizar. Tá? Pode falar, Vitor. Comunhão dos santos. Canais. Exato. A fonte é ele. Exatamente. Exatamente. Como meios em si mesmos. Tá? É um ritualismo sacramental, tá? Que eles fazem. Então é diferente a visão reformada, né? Foi isso que Lutero ficou doido, tá? Entre as teses de Lutero, ele se levantou contra essas coisas, tá? Por quê? Porque ele estudou a Bíblia. Ele tinha a Bíblia em casa, né? E aí, eis nós aqui, como igrejas reformadas. Tá bom? Então, por outro lado, a teologia reformada diz que os sacramentos, ordenanças, não administram em si mesmos a graça. Tá? Em si mesmos. Mas devem ser unidos à fé para que sejam eficazes. Tá bom? São meios e não fins. A fonte de toda a graça permanece sendo o próprio Deus Trino. Tá bom? De acordo com o sistema romano, em vez de serem a manifestação externa de uma união precedente com Cristo, eles são os meios físicos de constituir e manter essa união. Ou seja, se você não continuar fazendo esses sacramentos, você não está unido com Cristo. Você tem que permanecer fazendo isso. Uma salvação por obras, completa, né? Então é perigoso isso. Fico abismado com pastores reformados que estão retornando, né, para a ICR. Tá bom? É complicado. Fora outras coisas, né? Tesouro de mérito, que eu já passei para os irmãos. Fora outras situações, né? Intercessão dos santos. E aí vai. Terceiro, a natureza das ordenanças. O batismo e a ceia do Senhor são de instituição positiva, ok? E soberana. O termo positivo refere-se àquilo que não pode ser necessariamente inferido da lei da natureza ou da lei moral, tá? A lei natural, como os irmãos estudaram, é aquela que é gravada no ser humano, né? Que é o caráter moral de Deus. Mas é clara e formalmente instituído pelo nosso soberano Senhor, tá? Jesus ordena claramente aos seus seguidores que façam discípulos e os batizem. Jesus ordena claramente ao seu povo que se lembre dele no pão e no vinho. Essas ordenanças não existiam nessas formas até que o Senhor Jesus ordenou que fossem feitas pelo seu povo. Embora as lavagens religiosas e o batismo de João existissem antes desta ordem. O batismo cristão é expressamente trinitário e feito em obediência a Jesus, e não meramente como uma imitação de algo que vemos historicamente. Então, o batismo de Cristo, irmãos, tem nada a ver com o batismo de João Batista. Ele instituiu algo novo, porque era em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, nós não copiamos. Por exemplo, outro erro, tá? Falar que circuncisão continuou e foi substituído pelo batismo. Tá certo falar isso? Não existia batismo no Antigo Testamento. Mas a circuncisão é um sacramento do Antigo Testamento? É um sinal visível da fé dos judeus? Era. Como a Páscoa também era um dia específico, tá?
né? Algo que ele deixou para o povo. Mas era uma ordem positiva, que foi concluída em Cristo. Mas circuncisão não tem nada a ver com batismo. Tá? Páscoa não tem nada a ver com isso. Porque, apesar dele ter morrido na semana da paixão, da Páscoa, é por quê? Porque aquilo que era feito em Êxodo apontava para ele. E Jesus cumpriu aquilo. E a partir disso, esta é a ordenança que eu deixo. Que se lembrem de mim. E deixou o pão e o vinho. Para se lembrar da sua morte. Não tem nada a ver. Essa é, né, nós falamos, mas pastor, o senhor fala que aqui é a nossa Páscoa. Tá? Mas por quê? Porque eu estou querendo dizer que a Páscoa se encerrou, tá? E nós temos isso aqui. Essa é a nossa celebração. Essa é a libertação do povo. Ceia, tá? De certa forma, alguns perguntam para mim, pastor, você acha errado ficar lá fazendo teatrinho lá, né? De Jesus morrendo? Não, não é errado, irmãos. O teatro em si, em culto, é. Se não for em culto, ok. Faça lá uma apresentação que não seja em culto, tudo bem. Mas o problema é representar Cristo, né, naquilo lá. Tira lá a imagem de Cristo, tira tudo, põe a cruz vazia lá, aí tá tudo certo. Mas não vão querer fazer assim, né? Vão querer fazer de outras formas. Mas enfim, irmãos, Êxodo lá é Páscoa. Antigo Testamento. Tá? Sangue lá dos cordeiros nos ombrais. Aquilo é Páscoa. Antigo Testamento. Novo Testamento é ceia. É morte de Cristo. Esse é o sacramento colocado. Tá bom? Então não tenham essa conexão. Circuncisão é batismo. Não. Tá? Páscoa é ceia. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa. No livro de Hebreus nós vimos que a antiga lei ficou antiquada, envelhecida, ultrapassada. Lembram disso? Desses termos? E o quê? Entrou outra coisa melhor. Né? Melhor que o sangue de Abel. Né? O de Cristo. A superioridade do pacto da graça na nova aliança. Tá bom? Então, o batismo cristão é trinitário e não tem conexão com esses batismos. Eu vejo algumas pessoas, aquele batismo é como o batismo de João Batista. Não tem nada a ver, batismo é batismo. Batismo no Novo Testamento, bíblico, é em nome da Trindade. Tá? Batismo é batismo, irmãos. Quarto, quem é o autor das ordenanças? O próprio Cristo. O Deus soberano, né? Jesus Cristo. Esta verdade já foi afirmada, mas aqui ela é claramente exposta. O soberano da igreja é o Senhor Jesus. Quando a igreja batiza os discípulos, e quando a igreja toma o pão e o vinho em memória do corpo e do sangue de Jesus, ela está clara e decisivamente obedecendo às ordens explícitas e à vontade do Senhor Jesus. Tá? Então, se você é crente, se você crê em Cristo, está certo você se abster da ceia? Mas pastor, eu estou com alguns erros na minha vida. Como é que eu resolvo erros, pecados da minha vida? O que a Bíblia diz? Confessar. Orar a Deus confessando os seus pecados e pedir por perdão. Mas nós não podemos colocar o nosso pecado como maior do que a obra de Cristo, do que a sua graça. E se ele me ordenou para celebrar, para anunciar, assim eu devo fazer. Domingo, à noite que nós celebramos a ceia, é para todos os membros estar aqui. É obrigação nossa. É a ordem de Cristo. Tá? E nós devemos entender isso. Foi o Salvador ressuscitado que ordenou aos seus servos que fossem entre as nações com o evangelho. Jesus ordenou-lhes que batizassem os discípulos recém-feitos e que os reunissem em igrejas para serem instruídos em todas as coisas que lhes tinham ensinado. Aquela segunda parte de Mateus 28, ensinando-os, ou seja, uma segunda parte além do fazer discípulos, correto? E envolve quem nessa segunda parte? A igreja. Ou seja, você faz discípulo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois tem a continuação. É o que aquele panfleto do Paul Walsh, aquele branco, Defesa do Evangelho, é o que ele fala. Ele fala sobre o plano de salvação redentivo, e depois ele fala da igreja, a importância da igreja.
para o crente ter uma continuidade. Eu dei um para você, né? Você já leu tudo? Ainda não? Então leia. Tá? É Jesus quem apresenta o pão e o cálice a seus discípulos. É Jesus que expõe o significado do pão em relação ao seu corpo e do cálice em relação ao sangue da nova aliança. Se o Senhor perguntasse ao seu povo, quem vos pediu para fazer isto? Poderíamos responder simplesmente, tu, Senhor. Ponto. Agora ele falou, até o fim dos tempos, quero que vocês façam a confirmação, a Eucaristia. Não. Até o fim do tempo, quero que vocês, né, façam lá a ordenação deles lá. Né, ou a visita dos enfermos, ou os atos de penitência. Não, ele não disse isso. Então nós vivemos com base na palavra. Bom, esses problemas surgem por quê? Os papas estão acima das escrituras. Então eles imprimem, né, dogmas sobre a igreja e eles têm que seguir. Quinto, esfera das ordenanças. Este é o elemento mais ofensivo da confissão para muitos evangélicos modernos, né? Os moderninhos não vão gostar disso aqui não. Isso é devido a um mal entendido fundamental e falta de apreciação pela eclesiologia bíblica. É comum que os evangélicos modernos usem erroneamente as palavras de Jesus em Mateus 18, 20, que diz, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Mas em que contexto de Mateus 18 que foi dito isso? Significa que vai juntar eu, Felipe e Gessé em casa lá, vamos fazer ceia? Um para o outro? É esse o embasamento de Mateus 18, 20? O que ele está tratando ali? Disciplina eclesiástica. E ele fala o que a igreja decidir. Ele cita igreja, Cristo. Né? E ele fala, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Tá? E ele usa essas palavras para quê? Para trazer a autoridade que a igreja tem quando segue a sua palavra e os seus preceitos. Tá bom? Então, quando o crente fala isso para embasar que pode ficar em casa e fazer ceia com a sua família, está errado. E não é incomum ouvir um grupo de crentes reunidos para qualquer propósito declarar, nós somos a igreja. Não, a igreja somos nós. Não precisa ir lá. Tá? A igreja somos nós, irmãos. Realmente, unidos e juntos. Com oficiais, né, ordenados. Então, em tal cenário, não é, portanto, incomum que os crentes participem da ceia do Senhor. Então, a igreja não tem uma visão de batismo, mas sim de uma ceia num contexto de solenidade, ou mesmo, casualmente, quando se reúnem para comunhão. É este ponto de vista que muitas vezes promove um culto de batismo espontâneo ou batismo de um crente fora do contexto da igreja reunida, com pouca ou nenhuma ligação entre o batizado e o corpo local organizado de crentes. Ainda usam lá a passagem de Atos, né? Capítulo 8, né? De Felipe e Eunuco. Ah, tem água aqui? Então o que me impede de te batizar? Né? Então, amados, nós esquecemos que o eunuco já estava voltando, né, do caráter de adoração de Jerusalém. Tá bom? Então esquece de fazer uma análise, uma interpretação correta do texto. E descarta Mateus 18, que envolve sim a igreja ali, ensinando, né, um posterior. Então, sair batizando, tem água lá no rio, lá, vamos lá sair batizando todo mundo? Não. Né? Tanto que o batismo é encarado por muitos batistas como um meio para inserir no seio da igreja, tá, os novos convertidos. Mas tem casos extraordinários? Tem. Tem. Né? Por exemplo, capelania hospitalar. O camarada está lá no leito lá de morte, impossibilitado de estar na igreja. Né? Vamos fazer um batismo lá com ele? Vamos falar com a diretoria do hospital, vamos ver a condição ali, né, de administrar aquele batismo. A igreja vai lá, ou os representantes da igreja vai até lá, tá? Devidamente reconhecidos, e pode efetuar isso, tá? Casos extraordinários, assim como a ceia do Senhor. Lá na igreja do pastor Renan, em Sete Lagoas, a avó dele já está impossibilitada. Ela tem uma doença rara lá, que os ossos vai envergando. Eu nunca vi isso na minha vida. Vai envergando, já viu isso, Tatana? Os dedos dela virou tudo. Vai virando um L assim, ó. As juntas, os pés também, os dedos do pé. Tanto que não consegue mais calçar sapato.
E uma dor terrível, irmãos. E ela fica só em casa. Aí tem 2 pastores, né? Um pastor pega, junto com os diáconos, e vão lá e administram a ceia com ela na casa dela. Entende? Em um caso extraordinário. Por quê? Porque ela faz parte da igreja. Só que ela não está conseguindo ir até lá. Entenderam? Então existem esses casos extraordinários, tá? Que eu listei para os irmãos aqui nesse slide. E a duração dessas ordenanças? A palavra de Deus nos diz que ambas as instituições de Cristo perdurando até o fim dos tempos. Tá? A duração do batismo está ligada aos trabalhos evangelísticos da igreja e a presença de Cristo com esses trabalhadores até a consumação dos séculos. Então, quando que você para de pregar o evangelho e fazer discípulo? Até que o senhor venha, até consumar todas as coisas, ou até você morrer. Tá? Mateus 28, 18 a 20. Encontramos a declaração semelhante feita por Paulo a respeito da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 26. Chegará um dia em que não haverá necessidade de batismo. Né? Vai precisar batizar alguém no céu? Estando com o próprio Cristo? Para celebrar a nova vida que o crente recebeu em Cristo. Pois um dia, o último eleito de Cristo será reunido a ele. Nós não cremos na nossa confissão que os números de eleitos são definidos por Deus? Não tem o número de eleitos? Certos? Então vai chegar um dia que o último vai ser reunido. Vai ser batizado, né? E acabou. E acabou. Somos exortados a trabalhar enquanto se chama hoje, tá? O apóstolo exorta as pessoas a se reconciliarem com Deus agora. Porque hoje é o dia da salvação. Um dia, a última súplica do evangelho será feita e aceita. Um dia, alguém vai pregar o último sermão. Quem que vai apagar as luzes? Não sei. Né? Nem quero saber. Né? O que importa é estar em Cristo. Nas palavras de Lucas 13, 25, o dono da casa levantar-se-á e fechará a porta, assim como a porta da arca foi fechada no dia do encontro soberano. Assim também a porta aberta do convite do evangelho um dia será fechada. Sabe a arca lá que Noé sempre estava pregando? Olha, se arrependam, né? Ah, você está louco. Um dia a porta da arca, ó, quem fechou? O próprio Deus. Será que aquilo apontava para alguma coisa? Né? A ceia do Senhor também chegará ao fim. Sempre que o corpo de Cristo, sua igreja local reunida, toma o pão e o cálice, eles são chamados a lembrar sua pessoa e obra na cruz. Tá? Então, esses elementos oferecidos na ceia são um meio de graça para apontar a fé do crente de volta para a realidade e a esperança de sua salvação. Todo domingo é para você sair daqui revigorado no que tange, irmão, a sua salvação, para que você lembre vividamente, através da ordenança, quem morreu pelos seus pecados, qual que é o sangue do pacto, tá? E assim nós somos espiritualmente, na sua palavra, fortalecidos. Mas essa ordenança é mantida pelo crente somente até que ele, Cristo, venha. A razão pela qual não haverá ceia do Senhor após a segunda vinda de Cristo é que nossa fé será feita à vista. O que é isso? Um homem pode olhar para a foto de sua esposa enquanto estão separados um do outro, né? Está lá viajando lá, está olhando a foto da amada. Oh, meu querido. Né? E nós também, na sua palavra, nós almejamos por Cristo, né? Mas quando ele chega em casa, ele precisa ficar olhando a foto? Não, ele olha direto para ela. Né? Precisa ficar lembrando de Cristo, sendo que eu vou estar com ele? Né? Então não será mais necessário ceia do Senhor. Então ela tem um caráter perpétuo até que ele venha. Tá? Então esse é o caráter de tempo. Textos. 1 Coríntios 11, 26. Então Jesus aproximou deles. 1 Mateus 28, né? É que eu não tinha colocado lá. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, olha lá, até o fim dos tempos. Esse estarei com vocês está atrelado a tudo que ele disse no precedente, tá? Estará conosco em que sentido? Enquanto estivermos fazendo discípulo, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer, e ele estará conosco. Aqui ele está conosco?
Está conosco. Tá? Estar na igreja é ter Cristo conosco. Tá? Na forma do seu espírito, é claro. Até o fim dos tempos. E 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Olha lá. Até que ele venha. Tá? Ordenanças de Cristo de caráter perpétuo. Tá? E paramos aí no segundo parágrafo. Amém? O que é sacramento? Hã? Isso. Sagrados, né? Então, por que sagrados? Porque são expressos na palavra. Mas, e ordenanças? Qual que tem diferença? Depende da forma que você enxerga o sacramento, né? Tem diferença lá para ICR para o nosso? Tem. Tá? Muita diferença. Tá bom?